Bem, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula da Escola Capitão Horácio. Esta videoaula é de matemática para o 6º ano, com a professora Giovana. Então, durante toda essa semana, nós estaremos trabalhando as situações de aprendizagem 1 e 2 do caderno do aluno. O caderno do aluno é esse vermelhinho que vocês receberam. Então, vocês prestem atenção, porque são 2 cadernos. Nós temos o volume 1 e o volume 2. O volume 1, ele foi correspondente ao primeiro bimestre. Agora, o volume 2 é correspondente ao segundo bimestre. E no volume 2, a gente tem parte 1 e parte 2. Então, matemática, que é a nossa matéria, a gente vai estar trabalhando na parte 1. Vocês dão uma folheada, porque ela é a última matéria desse caderninho. Então, nele a gente vai estar resolvendo a atividade 1, sobre arredondamento, e a atividade 2, que são desafios com frações. Então, arredondamentos. O que são arredondamentos? São números que geralmente não são exatos e que a gente tem que levá-los para uma dezena ou uma centena para facilitar nosso cálculo mental. Por exemplo, você vai lá na loja de R$ 1,99. Você paga R$ 1,99? Ou, sem perceber, você já arredonda para R$ 2,00 para facilitar o teu cálculo. A gente já arredonda para R$ 2,00. Quando a gente faz esse arredondamento, é o que a gente chama de aproximação. Tá? Então, nós temos muitos casos no nosso dia a dia. Por exemplo, nessa reportagem, no show da virada, que foi realizada na Avenida Paulista, podemos estimar que compareceram mais de 2 milhões de pessoas. Então, será que foram exatamente 2 milhões? Será que consegue-se contar exatamente a quantidade de pessoas que tinha? Não. Então, a gente coloca o quê? Aproximadamente 2 milhões para a gente conseguir imaginar quantas pessoas que tinham. Mas não era exatamente 2 milhões. Esse valor, ele foi feito o quê? Um arredondamento, uma aproximação. Então, vamos treinar um pouquinho. Para quanto vocês arredondariam estes valores? Pode ser para mais ou para menos. Lembrando que a gente pode estar arredondando para a dezena mais próxima ou a centena mais próxima. Então, 38. 38 ele está mais próximo do 40 ou do 30? Se você disse 40, você acertou. 42. Ele está mais próximo do 40 ou do 50? Do 40. 67. Ele está mais próximo do 60 ou do 70? Se você disse 70, você acertou. 103. Ele está mais perto do 100 ou do 110? Muito bem, do 100. Vamos treinar um pouquinho agora com dinheiro. Então, R$ 2,38. Está mais próximo de R$ 2,40 ou de R$ 2,30? R$ 2,40. R$ 25,42. Está mais próximo de R$ 25,40 ou de R$ 25,50? De R$ 25,40 também. R$ 89,01. Está mais próximo de R$ 89 ou de R$ 90? De R$ 89. Agora, olha essa situação. R$ 489,50. Para quanto vocês aproximariam? Se você disse R$ 490,50, você está certo.
Mas se você disse R$ 490 apenas, você também está certo, tá? São situações em que a gente não tem um exato assim certo ou errado. Depende da sua maneira de fazer a aproximação nesse caso. Então vamos para as atividades. Na página 61 do seu caderno de atividades, você vai contar com a atividade 1, arredondamento como faz. Então eu quero lembrar vocês que essas atividades elas serão lidas na apostila e apenas respondidas no caderno. Não é preciso copiá-las, tá? Então as partes riscadas também precisam ser desconsideradas, porque a gente precisaria estar na sala de aula para poder trocar ideias com os colegas. Então, como a gente está fazendo esse estudo remoto, a gente não tem como ficar trocando ideia com os colegas, precisa ficar cada um na sua casa, né? Então, a 1.1 você vai pesquisar sobre o arredondamento e escrever um pequeno texto com suas anotações. A 1.2 você vai fazer o arredondamento dos números 28, 32, 57 e 93. A 1.3, você fará o arredondamento de 102, 158, 568, 1024 e 2365. E escrever para cada um desses valores arredondados o procedimento que você usou para tentar chegar na sua resposta. E a 1.4, você vai arredondar os números 48, 124 e 127 e colocar esses valores arredondados numa reta numérica. A atividade 2, na página 62 e na 61 também, nós vamos trabalhar com frações. São 2 probleminhas que vocês vão fazer a leitura com atenção e aí responder o que você achou da divisão na 2.1 e por que você teve essa opinião. E na B da 2.1, para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Como você resolveria para que todos ficassem em situações idênticas, sem ninguém comer mais e sem ninguém comer menos? A 2.2 é outra historinha que você vai ler, vai interpretar e responder qual a possibilidade que você escolheria, tá? Mediante a essas 2 alternativas. Ela não é uma questão para assinalar, mas é para que vocês respondam qual possibilidade você escolheria. Lembrando que essas também não são para que você copie. Elas serão apenas resolvidas no seu caderno. Bem, vamos então para a atividade 3. A atividade 3, ela é sobre frações equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade e podem ser encontradas quando a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, nós temos aqui o exemplo. Eu tenho a fração meio. Se eu multiplicar por 2 o número de cima e o número de baixo, eu vou ter 2 quartos. 2 quartos. Se eu multiplicar o de cima e o de baixo por 2, eu vou ter 4 oitavos. Então, o que você deverá fazer nessa atividade? Você deverá colocar embaixo de cada figura, embaixo de cada quadrado, a fração correspondente à parte colorida. A parte roxa, a parte verde e a parte vermelha. E aí, explicar para mim na atividade B como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada. Então, a fração dada, no caso, é meio, que é o primeiro quadrado. E aí, partindo dela, como que eu consigo encontrar outras frações?
Facinho, né? Porque aqui mesmo na página você já tem o exemplo. A situação de aprendizagem 2. No mesmo caderninho que a gente estava usando para a situação de aprendizagem 1. Então, a atividade 1, números racionais, diferentes representações. Então, o que são números racionais? São os números que a gente pode escrever em forma de fração, em forma de número com vírgula, em forma de porcentagem. Então, o que você fará nessas atividades? Nessas atividades, você poderá responder direto na apostila. Por quê? Porque ela tem um quadro e esse quadro tem o espaço. Então, você pode já estar fazendo direto na apostila. Então, você tem a primeira coluna, 1 dividido por 2. Você tem a segunda coluna, que é o seu palpite. O que você acha que é? Quanto que é que você acha que dá 1 dividido por 2? A terceira coluna, a representação decimal, ou seja, o número com vírgula desse número, desse valor, dessa divisão 1 dividido por 2. E na última coluna, a representação fracionária, que é 1 sobre 2. Para essa atividade, você poderá usar a sua amiga calculadora. Terminou de preencher a tabela, você irá responder a questão A, B e C. Essa resposta da B e da C, talvez você terá que fazer no caderno, porque na apostila é pouco espaço. Fique à vontade. Essas duas próximas atividades também poderão ser respondidas na sua apostila. Então, você tem a 1.2 para você analisar a imagem. É um retângulo, onde uma parte dele está pintada de amarelo e a outra está branca. E aí, algumas partes estão simbolizadas por frações ou números decimais. Algumas estão corretas e algumas estão erradas, tá? Então, você vai ter que descobrir quais são as corretas e circular. E depois responder a questão A. Por que você assinalou? Por que você circulou esses dois valores? E responder a perguntinha B. Essa também dá para fazer na apostila. A atividade 1.3 da página 64, você tem os exemplos com números decimais, como a gente deve fazer a leitura e a fração correspondente. Então, você tem ali em cima uma porção de exemplos de leitura, de como a gente deve ler esses números com vírgula, que são esses números decimais. E depois, como você deverá colocá-los em forma de fração. A atividade 1.5, você não irá realizar. Por que você não irá realizar? Porque você precisaria juntar-se com colegas. E nesse momento, nós não estamos propícios para isso, né? A gente precisa ficar distante, cada um em sua casa, para evitar o coronavírus. Evitar que a gente fique doente pelos vírus do coronavírus. Atividade 1.4, você poderá resolver também diretamente na apostila. É um probleminha com frações. Você deverá fazer a leitura, a interpretação e responder as questões A e B. E depois tem a continuação dele na página 65, que é a C. Ela é referente ao texto que você tem lá na página 64, o probleminha da classe de Carlos. Certo? Qualquer dúvida,
Vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Espero que vocês façam todas essas atividades com carinho e atenção. E para nossa segurança, para a segurança de todos, fique em casa. Abraço e um beijo no coração de vocês.